Vamos lá, hoje uma das aulas mais temidas aí da nossa matemática, a análise combinatória. O pessoal não gosta, o pessoal não curte. E a base da brincadeira é porque não existe uma fórmula, não tem uma coisa mágica para resolver os exercícios. Tem que realmente usar a cabeça, né? Nós vamos pegar aqui algumas estratégias, vamos passar para vocês e aí vamos esperar que você consiga depois resolver os exercícios da tarefa, tá bom? Vamos começar com coisa bem simples. Tem uma proposta aqui bem tranquila. Vamos imaginar que uma moça tenha 3 saias e 4 camisas e ela vai escolher roupas para sair de casa, não é? Então ela vai escolher uma saia, vai escolher uma camisa e aí ela vai passear. De quantas maneiras ela pode fazer isso? A ideia é bem simples, vamos pegar isso aqui direitinho. Vamos imaginar que ela tem então 3 saias, então nós temos aqui a saia número 1, a saia número 2 e a saia número 3. Tudo bem? Aí o que acontece? Ela agora vai escolher com a saia número 1, ela pode escolher a camisa número 1, ela pode escolher a camisa número 2, a camisa número 3 e a camisa número 4. Tudo bem? Então quer dizer, com essa saia, ela tem 4 possibilidades para sair de casa. Com a outra saia, o que vai acontecer? Ela vai ter, de novo, as mesmas possibilidades. O número de possibilidades é o mesmo, não é isso? E com a saia número 3, novamente ela pode escolher o mesmo número de camisas que ela tinha nas outras duas. Tudo bem? Conclusão, ela tem quantas maneiras para sair de casa? 4 possibilidades com essa saia, 4 possibilidades com a outra, 4 com a outra, você somaria tudo isso, daria um total, portanto, de 12 possibilidades, não é? Só que isso daqui é muito inviável quando a gente tiver um número muito grande de opções. O que a gente pode fazer? A gente pode dar uma viabilizada nisso daí. Veja, a grande sacada é pensar que você está somando números iguais. Quando você está somando números iguais, nós temos uma operação muito mais legal que essa daí, que a gente fazer o quê? O produto. Então, em vez de a gente fazer 4 mais 4 mais 4, o que você acha de a gente fazer? 4 vezes 3. E aí você já tem o seu número total de possibilidades dela se vestir. Não é uma ideia muito mais inteligente? Tudo bem? E aí, então, muitas vezes nós vamos fazer essa multiplicação e a base de toda a brincadeira é a repetição desse número de possibilidades. Isso é a parte mais importante que a gente tem. Se repete o número de possibilidades, a gente pode multiplicar, então, esses números e chegar rapidamente no nosso resultado. Vamos colocar um pouco mais de roupa nessa moça? Vamos imaginar agora que ela também tem 2 pares de sapatos para escolher com essa roupa que ela vai sair, não é? Então vamos lá, como é que ficaria a brincadeira? Ela escolhe uma saia, escolhe uma camisa e agora ela tem que escolher sapatos. Ela tem quantas possibilidades? Sapato 1, sapato 2. Aqui a mesma coisa, sapato 1, sapato 2. E isso, de novo, o que está acontecendo? Está se repetindo para todas as outras. Ou seja, cada uma das possibilidades está abrindo em 2, não é isso? Aqui de novo, 2. E tudo isso vai se repetir para todos os outros. O que a gente faz então? Na realidade, você está o quê? Duplicando esse número aqui total. Ou seja, é só você pegar o número de possibilidades, acrescentar aqui atrás e chegar no nosso resultado final. Tudo bem aí? Tranquilo? Então seria isso daqui para um sapato, de novo para o outro sapato, então é só você multiplicar por 2. Esse diagrama, ele é muito legal para a gente visualizar o que está acontecendo, mas com o tempo a gente vai se libertando dele, não é? E no final da brincadeira eu quero ver você fazendo os exercícios desse jeito. Eu gosto de fazer assim. A moça vai escolher uma saia, ela vai escolher uma camisa e ela vai escolher também um sapato. Tudo bem? E aí nós vamos pensar assim, quantas opções de saia ela tem? Ela tem 3 possibilidades. Ela vai escolher uma entre 3 chances. Quantas camisas ela tem para escolher? Ela tem 4 possibilidades. Ela vai escolher uma, então ela tem 4 chances. Vai escolher um par de sapatos, ela tem 2, então ela tem 2 possibilidades. A gente simplesmente multiplica e chega no nosso resultado final. Tudo bem? Essa é a ideia básica dos nossos exercícios de análise combinatória. Vamos ver alguns outros agora? Vamos agora pegar um exercício muito importante para a gente entender várias outras possibilidades, tá? Estou dividindo aqui já a lousa em 2 pedaços. Vou pegar um conjunto que tem 1, 2, 3 e 4, um outro conjunto 0, 1, 2, 3. E eu quero montar número de 3 algarismos. O que são os números de 3 algarismos? Vamos lembrar então, com esse pessoal aqui de cima, quais eram as nossas opções? O número 123, o número 344, o número 200
tudo bem? Ou, sei lá, 242, não é isso? E assim por diante. Nós estamos montando números. Quero saber quantos números de 3 algarismos, centena, dezena, unidades, que eu posso formar com essa galera aí, não é? Eu vou pensar igual o exercício que a gente acabou de fazer da saia da moça lá, não é? A única diferença é que em vez de a gente colocar saia, camisa e sapato, o que nós vamos fazer? Casinha das centenas, casinha das dezenas, casinha das unidades. Então eu vou pensar assim, na casinha das dezenas, das centenas, eu posso colocar 1, 2, 3, 4. Agora eu vou para a próxima casinha. Se eu gastar o número 1 na primeira, quais são as nossas opções para a segunda casinha? 4. Aqui, ó, 4. O outro, 4. E assim você vai tendo o quê? Um diagrama. E o que eu tenho de legal nesse diagrama? De novo, a repetição do número de possibilidades. Isso que é muito importante, tá? Agora aqui, ó, de cada um deles eu vou puxar a última casinha, a casinha das unidades. Vai ficar ruim para eu fazer isso na mão, mas você entendeu a ideia? Que número está escrito aqui? O 111, 112, 113, 114 e assim por diante. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui então os meus números, vão ter o quê? 3 casinhas para preencher, centenas, dezenas e unidades. Casinha das centenas, quantas opções eu tenho? 4. Das dezenas, 4. Das unidades, 4. São 4 possibilidades para cada um. Multiplica todo mundo, isso daí vai dar quanto? 64. Tá claro aí ou não? Então são números de 3 algarismos que eu estou montando, não é? Aqui embaixo nós temos uma situação especial, que é a parte do zero. Quando você tem um zero, muitas vezes você não vai começar o número com zero. Imagina que situação ridícula, alguém pergunta assim, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 0,19. Ninguém fala assim. Alguns números podem sim começar com zero. De repente você tem lá algum número de telefone, 0800, placa de carro, mas precisa analisar direitinho. Se ninguém fala nada, normalmente a gente não começa com o zero, tá? Então qual que vai ser o nosso problema com a presença do zero? Na primeira casinha, nós não vamos utilizar o zero. Então quer dizer que nós vamos ter quantas possibilidades? Todo mundo menos o zero. Então são só 3 chances. Para a próxima casa, posso pôr qualquer coisa agora ou não? Sim, o zero está liberado. Então são 4 possibilidades. E para a última, novamente, 4 possibilidades, resultando então em 48 chances para você montar os números. Então aqui já está escrito quem? O 120, o 302, o 200, tudo bem? Números formados com esses algarismos, né? Complicando um pouquinho agora, vamos ver. Eu quero formar agora números com 3 algarismos diferentes. O que vai mudar de um para o outro agora? Eu continuo aqui em cima, começando com 1, 2, 3, 4. Você tem então de novo 4 opções para a primeira casinha. Posso pôr o 1, posso pôr o 2, o 3 ou o 4. Agora vem um detalhe. Se eu gastar o 1 na primeira, eu não posso mais colocar o 1 na segunda. Quais vão ser as nossas opções para a segunda casinha? Você concorda que é todo mundo menos o 1? Se eu gastar o 2, para a próxima, todo mundo menos o 2 e assim por diante. Beleza? Legal. Veja que estamos mudando as possibilidades, não são as mesmas. Mas o importante é a quantidade de possibilidades. Quantas opções eu tenho? 3, 3, 3. A repetição do número de chances é que é importante. E agora na última casinha, se eu já gastei o 1 e o 2, eu não posso mais usar os 2 lá na última, eu vou ter só 2 chances. Aqui o 1 e o 3 vai sobrar o 2 e o 4, o 1 e o 4 vai sobrar o 2 e o 3. Está acompanhando a minha ideia? Quais são os números que eu estou escrevendo? 123, 124, 132, 134 e assim por diante. Para fechar a ideia, vamos lá? Quantas opções para a primeira casinha? 4. Agora você vai fazer assim comigo. Faz de conta que eu gastei 1 na primeira. Qual? Tanto faz, qualquer um deles, porque na segunda eu vou ter sempre 3 opções. Gastei 1 na primeira e 1 na segunda, quaisquer 2 que eu usar, sempre vou sobrar com 2 opções para a última. Tudo bem aí? E aí você multiplica, e aí vai dar quanto isso daqui? Dá 24 possibilidades. Tudo bem aí? Tranquilo? Entendeu a ideia? Como é que ficaria esse aqui de baixo?
Esse aqui tem um complicador do zero, não é? Mas veja só, o que vai acontecer? É a mesma ideia. Na primeira casinha, todo mundo menos o zero. Quantas opções você tem? 3. Vou gastar uma opção na primeira. Se eu gastar o 1, quem que eu posso pôr na segunda? Todo mundo menos o 1. E a mesma coisa vai acontecer para os outros. Perceba que eu vou ter sempre quantas opções para a segunda casinha? Sempre 3. Então, de todas elas, eu gastei uma na primeira, sobrou 3 para a segunda. E para a última, das 4, já gastei 2, sobraram outras 2 para a última casinha, portanto, você vai ter 18 possibilidades. Tá legal? Entendeu a ideia? Agora vamos fazer um outro negócio para complicar um pouquinho mais. Agora vamos supor que eu queira trabalhar com números pares. Números pares de 3 algarismos. O que vai mudar agora? O que eu vou ter de diferente? Eu vou ter um problema na última casinha. Número par, você tem problema na última casinha, não é? Então nós vamos sempre começar pela casinha que tem mais restrição, porque se eu deixá-la por último, eu corro o risco de não conseguir preencher essa última, tudo bem? Então para ser número par, o que tem que acontecer? Nós podemos colocar o que na última casinha? O 2 ou o 4, tudo bem? Então ali, ó, lembra? 1, 2, 3, 4. Para ser número par, a última casinha tem que acabar com um algarismo par, não é? Vamos fazer o seguinte... eu quero montar números com algarismos distintos, pode ser? Então, se eu gastar o 2 na última, quem que eu posso pôr na primeira? Todo mundo, com exceção do 2. Então, vai ficar o 1, o 3 e o 4. E a mesma coisa vai acontecer se eu gastar o 4. Opa, aquele esqueminha. Gastei 1 na última, sobraram quantas opções aqui para frente? 3. Tudo bem? Gastei um deles na última, não me interessa qual. Faz de conta que eu gastei 1 na última, gastei 1 na primeira, sobraram quantos para a casinha do meio? Se eu gastar o 2 e o 1, vão sobrar o 3 e o 4. Se eu gastar o 2 e o 3, é o 1 e o 4, e assim por diante. Tudo bem? Só cuidado que esse aqui é o último cara. Então você vai ter 2 opções sempre para a casinha do meio. E assim você fecha a ideia de 12 números. Tudo bem? Tranquilo? E como que vai ficar aqui embaixo? Agora o mais perigoso de todos, hein? Eu quero montar isso aqui, ó, números pares formados com esses garotos aqui da linha de baixo. Para ser número par, o que vai acontecer? É o 0 e o 2. Quantas opções para a última casinha? 2. Eu gasto uma delas e vou para a primeira. Quantas opções para a primeira casinha eu vou ter? E é aqui que a gente começa a errar a nossa matéria. Por quê? Você começa a ficar confiante, você começa a não prestar mais atenção no que você está fazendo. Qual que é a base de tudo? É a repetição do número de possibilidades. É essa repetição que faz a gente multiplicar todo mundo, não é? Então agora pensa aqui comigo. Se eu acabar com o 0, quantas opções eu vou ter para a primeira casinha? Todo mundo menos o 0. Mas o 0 eu já não poderia pôr, né? Então quer dizer, na primeira eu vou ficar com 3 chances. E se eu colocar o 2 na última, o que vai acontecer? Eu não posso pôr o 2 na primeira, porque senão eu iria repetir. Só que eu também não posso pôr o 0, porque a gente combinou de não começar com o 0. Conclusão, você vai ter quantas opções para a primeira casinha? O 1 e o 3. E aí a casa caiu. Por quê? Mudaram o número de possibilidades. O número de possibilidades ficou diferente. Conclusão, não dá para fazer esse cara numa porrada só. Nós vamos ter que quebrar o exercício em 2 pedaços. E aí nós vamos fazer pela primeira vez uma coisa interessante. Nós vamos colocar o número dentro da casinha, acabando com o 0. Por que eu faço isso? Para você perceber a diferença entre colocar o algarismo 2 lá dentro e puxar uma flechinha e colocar o 2 aqui fora. O que é isso? É o número de possibilidades. O que é isso? É o 2 ocupando a casinha de verdade, não é? Como é que nós vamos fazer agora? Essa casinha já foi ocupada pelo 0. Então você vem aqui, ó, 3 opções para a primeira. Se eu acabar com 2, você vai ter quantas opções? 2. Tudo bem? E agora é só preencher a casinha do meio. Se eu gastar o 0 e o 1, para a casinha do meio vão sobrar o 2 e o 3. Aqui vai sobrar o 1 e o 3, ou o 1 e o 2. Ou seja, sempre 2 opções. Eu vou ter 6 números. Vai ser o 120, 130, 210, 230. Se eu gastar o 2 na última, 2 opções para do meio, e aqui para a primeira e na do meio. Pode ser o 0 e o 3,
o 0 e o 1. Vai ser o 102, 132. Portanto, eu vou ter o quê? 4 possibilidades no total, que é o resultado da nossa multiplicação. Quebrei o exercício em 2 partes, fiz uma, fiz a outra, e agora o que eu faço? Junto todo mundo para dar a resposta final. Eu quebrei, calculei cada uma delas e agora eu estou juntando. Tudo bem? Difícil, nós vamos fazer mais exercícios para ficar melhor disso daí, tá? E vamos lá, vamos aprendendo mais coisas aqui. Estou inventando um exercício que é assim. Tem um telefone com 8 dígitos e aí eu sei que o prefixo dele é 2810. Quantas opções? Vou começar a chutar, quem sabe eu acerto o número desse telefone. Será que são muitas possibilidades que eu tenho? Quantas opções eu tenho para essa posição aqui? Por que eu faço esse exercício? Para a gente lembrar que o nosso sistema de numeração é um sistema decimal. Com quantos algarismos a gente trabalha? É do 0 ao 9, não é isso? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São quantas opções que eu tenho? 10. Então quer dizer que aqui, ó, nessa casinha, você tem 10 chances. Para a próxima, pode repetir o número de telefone? O seu fatalmente repete, a chance de repetir é enorme. Próxima casinha, também você pode usar todo mundo, 10, 10 e para a última de novo 10. Conclusão, quantas possibilidades você vai ter? 10 mil números de telefone com esse prefixo. É número pra caramba, né? Um número lá na frente já dá uma ampliada legal nas nossas possibilidades. Tudo bem? Mais um tipo de questão legal. De novo, a nossa briga é com o excesso de confiança que você vai adquirindo quando você vai fazendo exercício. Imagina que eu tenho 3 questões com 5 alternativas e eu vou responder isso de maneira aleatória. Quantas respostas diferentes vão aparecer? Antes de fazer o exercício, entenda o que é que você está contando. A análise combinatória é uma contagem. Não é só chutar um monte de número, faz a multiplicação e coloca na mão de alguma divindade da matemática. Não é assim. Eu tenho que entender o que a gente está fazendo, tá? Então vamos imaginar que eu tenho cada questão com alternativa A, B, C, D e E, não é isso? E aí eu vou responder. Bom, estou chutando assim. Pode ser B, C, D? Pode. Posso chutar tudo na A? Posso. Posso chutar tudo o C, D, A? Isso. O B, B, C? Isso. Eu quero saber quantas possibilidades eu tenho para responder as 3 questões. Então o que eu vou fazer? Eu estou contando aquilo. E aí então eu preparo a minha contagem pensando no quê? Quantas possibilidades eu tenho para a primeira questão. Na primeira questão eu posso colocar uma letrinha. Quantas opções eu tenho? 5. Legal. Na segunda questão, depende da primeira? Qualquer coisa você pode repetir, não pode? Pode. Então, novamente, você vai ter quantas possibilidades? 5. E para a última, novamente, você vai ter outras 5 opções. Não é isso? Legal. Aí multiplica todo mundo, você vai ter o quê? 125 respostas diferentes. Tudo bem? Então tá aí um jeito legal da gente fazer. Mas primeiro, veja se você entendeu o que está sendo contado antes de sair multiplicando os números. Tudo bem? Beleza? Um exercício um pouquinho mais elaborado, a coisa vai sempre piorando aqui, não é? Quero montar números com algarismos distintos entre 50 mil e 90 mil que sejam divisíveis por 5. Primeira coisa, qual é o tamanho dos nossos números? Entre 50 mil e 90 mil, será que todo mundo concorda? São números com 5 algarismos, não é isso? Números com 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Agora veja só, todos eles devem ser algarismos distintos. Eu teria problema em todas as casinhas. Entre 50 mil e 90 mil, nós temos uma restrição para a primeira casinha. Divisíveis por 5, vou ter um problema na última casinha. E eu combinei aqui com você lá no começo, nós vamos pegar a casinha que tem mais problema, começa por elas e vamos deixar as outras para o final, tá? Então eu estava pensando em fazer o seguinte, eu vou começar pela última, tá? Quantas opções eu tenho para a última? Para ser divisível por 5, como é que era? Tem que acabar em 0 ou 5, era essa a regrinha nossa. Então eu tenho quantas possibilidades para a última casinha? 2. Agora eu vou lá para a primeira que tem problemas. Vamos lá. Para ser maior que 50 mil e 90 mil, pode começar com 5 ou não? O pessoal fala, não pode ser 5 porque vai dar 50 mil. Não vai dar 50 mil porque os algarismos são distintos, não é? Não vai dar 50 mil, vai dar 50 mil e alguma coisa. Posso começar com 6, com 7, com 8, com 9 eu não posso começar. Se eu começar com 9, vai passar dos 90 mil, eu quero entre os dois. Tudo bem? Conclusão, quantas opções eu tenho na primeira casinha? 4.
E aí nós vamos preencher agora as outras. Tudo bem? Quem entendeu isso e concorda comigo até aqui, acabou de errar o exercício. Por quê? A base da brincadeira é a repetição do número de possibilidades. Se eu colocar o 0 na última, posso pôr todos esses na primeira ou não posso? Posso. Mas se eu colocar o 5 na última, eu não posso mais pôr o 5 na primeira. Então aí eu vou ter um número menor de possibilidades. De novo, mudaram, o número de possibilidades é diferente. Então eu vou quebrar o exercício de novo em duas partes. E aqui uma delas já está pronta, que é o quê? Terminando com o 0. Se a gente terminar com o 0, podem ser todos esses lá na primeira casinha, não é? E terminando com o 5. Vamos fazer uma agora, terminando com o 5, vamos ver o que acontece. Não é isso? Você vai colocar o 5 lá na última, e aí, gastou o 5? Não pode mais pôr o 5 aqui na primeira. Tudo bem? Não é difícil, mas precisa prestar muita atenção. É uma opção lá no fundo, opa, aqui vão ficar 3. Se eu gastar o 0, ficaram 4. Tudo bem? Como mudou, eu tive que quebrar. Agora vamos preencher o resto. Como é que eu faço? Gastei o 0 e mais um desses. Qual? Não interessa, qualquer um vai dar sempre na mesma. Você vai ter aqui no meio quantas opções para a próxima? 8. Para a próxima, todo mundo, menos as que eu já usei, portanto vão sobrar 7. E para essa outra aqui vão ficar 6. Tudo bem? E essa mesma operação repete embaixo. Gastei o 5 e mais 1. Lembra? Eram 10 opções. Se eu gastar 2, vão sobrar 8 para a próxima. Depois na outra você vai ter o 7. E finalmente na última, 6 possibilidades. E aí multiplica todo mundo. Isso daqui vai dar 1.344. Esse outro aqui vai dar 1.008, e aí você junta tudo isso, vai dar 2.352 possibilidades. Tudo bem? Números de 3, quero calcular quantos números de 3 algarismos com pelo menos 2 repetidos. Aí ferrou tudo, hein? Agora vai ficar ruim. Vamos pensar assim, primeira coisa, número de 3 algarismos com pelo menos 2 repetidos. O que significa esse pelo menos 2? Quer dizer, 2 ou mais, não é? Então pode repetir 2, pode repetir 3, não é? Então quais são alguns exemplos? Poderia colocar, por exemplo, o número 113. Sim, porque repete 2, não é? Poderia colocar o número 272. Legal, pode ser também o número 444. Sim, também é legal, né? O número 800, né? Isso. Ou seja, pode repetir os 2 primeiros, o primeiro com o último, os 2 últimos, os 3. Uma opção seria quebrar o exercício em realmente 4 pedaços, calcular cada um deles e depois somar. Muito perigoso. Quando você começa a quebrar o seu exercício em muitos pedaços, corre o risco de você contar o mesmo número sem perceber, num caso, e depois você repete a contagem dele aqui, não é? E aí a hora que você soma, acaba ficando tudo errado o exercício. Quanto menos a gente quebrar, pode ser melhor, não é? Se vai quebrar o seu exercício em pedaços, que fique muito claro a diferença entre as suas possibilidades, para que não conte ninguém 2 vezes. Em vez de quebrar o exercício nesse pedaço, eu tenho uma nova ideia para você. Vamos ver? Meus números de 3 algarismos, na realidade eu tenho 3 possibilidades. Quais são elas? Eu posso ter números de 3 algarismos, todos eles diferentes. Vou colocar assim, tudo bem? Os meus números ainda poderiam ter o quê? 2, apenas 2 algarismos iguais. 2 algarismos iguais. Beleza? E uma terceira e última possibilidade, 3 algarismos iguais. Não é isso? Legal. Então são todas as possibilidades que eu posso ter com os meus números de 3 algarismos. Não é isso? Então o que vai acontecer? Ou não repete ninguém, ou repete 2, ou repete 3. Tá claro? Jóia. Aí eu estava pensando assim, se eu juntar tudo isso, se eu juntar todas essas possibilidades, o que eu vou ter? Eu vou ter o total de números de 3 algarismos. Você concorda comigo aí ou não? Beleza? Em vez da gente calcular esses 2, olha que ideia legal. Isso aqui eu acho que eu sei fazer, acho que isso aqui é fácil. E esse aqui também não é difícil, como você vai ver. E a pergunta do exercício, nós vamos deixar ela paradinha aqui, ó. Eu não vou trabalhar com a pergunta, eu vou trabalhar exatamente com o contrário. Vamos fazer essas 2 contas que estão faltando? Quantos números de algarismos distintos existem no nosso sistema de numeração? Vamos lá. Números de 3 algarismos. Quantas opções para a primeira casinha?
Todo mundo menos o zero. São quantas opções? 9. Tudo bem? Agora para a segunda. Todo mundo menos o que eu usei na primeira. Mas dessa vez pode ser o zero. Como o zero entra nas nossas possibilidades, eu continuo com 9 possibilidades. E na última, todo mundo menos os 2 que eu já usei. Então você vai ter aqui um total de 8, não é? Multiplicando isso daí vai dar quanto? 648. Então quer dizer, esse número aqui, ó, 648, mais a resposta do exercício, e agora eu vou mexer lá do outro lado. Qual é o total de números de 3 algarismos? A gente pode fazer também usando a nossa análise combinatória, né? Todos os algarismos, né, todos os números com qualquer opção, na primeira só a única restrição que não pode ser o zero. Então você vai ter só 9, nos outros está liberado todo mundo. Você vai ter então 10, incluindo o zero, né? E 10, ou seja, você vai ter 900 números. Coloca aí 900, né? E aí, agora veja, aquilo que não é o desejo do exercício, a pergunta do exercício e o total. Você concorda que é só pegar esse 648 e passar para o outro lado? Ou seja, vai ficar 900 menos 648. Nosso resultado final vai dar 252. Veja que ideia revolucionária. Em vez de a gente calcular o que o exercício quer, o que eu faço? Eu pego o total e do total eu retiro o que o exercício não quer. Vai sobrar exatamente o que eu estava procurando, não é? É um atalho, um caminho muito mais legal para a gente fazer do que resolver o exercício numa visão, num caminho direto. A gente arruma um caminho mais rápido para chegar na nossa resposta. Tudo bem? Mais um problema interessante para a gente entender a nossa análise combinatória. Vamos lá? Estou colocando aqui um esqueminha para não ter que montar um enunciado grande. Vamos supor que eu tenha 6 pessoas, A, B, C, D, E e F. Quero acomodar em 6 cadeiras. Bom, colocar 6 pessoas em 6 cadeiras é fácil, né? O problema é que eu estou criando uma restrição aqui. A e B não quero que sentem nas extremidades. Então quero restringir, elas não podem sentar nas extremidades. Veja que eu vou colocar aqui uma outra restrição assim, elas não podem sentar nas extremidades simultaneamente. Simultaneamente. Essa palavrinha muda tudo. O que significa? A pode sentar na extremidade? Pode. Contanto que B não sente na outra. Tudo bem? B pode sentar na extremidade? Pode, mas o A não pode sentar na outra. Quais seriam algumas opções aqui? Olha, posso colocar A numa ponta e aí depois nas outras 5 cadeiras eu coloco todo mundo, tomando cuidado para não colocar o B aqui. Posso colocar o B aqui e aí eu não posso colocar o A lá. A mesma coisa vai acontecer ao contrário. Vou colocar o A na última, mas aí não pode ser o B na primeira. Posso colocar o B na última, mas aí não pode ser o A na primeira. E eu posso colocar o A e o B aqui no meio também. Tudo bem? Já deu um nó. São muitas opções que a gente tem. Posso quebrar o exercício em todas elas e fazer tudo isso de uma vez. Agora, minha proposta. Por que não fazer o total menos aquilo que não é permitido? É mais fácil, não é? Vamos lá. O total de possibilidades que a gente tem. Todas as pessoas sentando em qualquer lugar das cadeiras aí, não é? São quantas cadeiras que nós temos? 6 cadeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Na primeira cadeira, quantas pessoas podem? Qualquer uma, 6. Na segunda, todo mundo, menos óbvio, quem já sentou, 5. Para a próxima, 4, 3, 2 e 1. Não é isso? Joia! Então, todas as pessoas sentando em qualquer lugar, isso aqui vai dar um total de 720, não é? O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é o que nós vamos calcular agora, não é? A e B nas extremidades. Então vamos lá, de novo, vamos montar aqui, ó. Então A e B nas extremidades. Quem que eu vou colocar aqui nessa ponta? Ou eu coloco A, ou eu coloco B. Então eu vou fazer justamente o que não é permitido. Você tem quantas possibilidades aqui, ó? 2. Agora vamos para outra, não é? Se aqui eu colocar a pessoa A, quantas opções eu vou ter para outra extremidade? Eu quero ver A e B nas extremidades. Se eu colocar A aqui, quem que eu vou colocar lá? B. É uma opção só. Se eu colocar B aqui, quem que eu vou colocar lá? A. De novo, é uma opção só.
Legal. O que eu fiz? Coloquei A e B, coloquei B e A. São as duas opções que eu tenho. E o restante você coloca quem você quiser. As pessoas que sobraram, não é? Sobraram 4 pessoas para essa cadeira, 3, 2 e finalmente uma pessoa só. Multiplica a moçada aqui, vai dar quanto? 48 possibilidades. É isso? Do total, 720. Tira as que a gente não deseja como resposta, não é? O que você vai ter no final? Você vai ter aí o quê? 672 possibilidades. Entendeu? De novo, o total menos o que a gente não quer que apareça no exercício, tá? Mais um problema que eu gosto de fazer, ó. Vamos supor que eu tenho uma escola X, nessa escola eu tenho 6 rapazes e 4 moças. Temos uma escola Y com 5 rapazes e 3 moças. E aí eu quero fazer um torneio de duplas mistas, de tênis, um torneio de tênis, isso daí. Tudo bem? Como é que seria então? Então nós vamos escolher um casal da escola X, um casal da escola Y e eles vão se enfrentar. Quero saber de quantas maneiras eu posso fazer isso. Só isso você vai ver que não é difícil, só que agora eu vou complicar. Vamos imaginar que eu tenho um casal de namorados nessa escola. A moça estuda na escola X e o namorado dela estuda na escola Y. E eles chegam à conclusão que um não quer enfrentar o outro. Eles então são namorados e não querem um ser adversário do outro. Como é que eu vou contar o número de possibilidades sem esse jogo entre eles? Não é isso? O que nós vamos fazer? Bom, primeira coisa que eu penso nesse exercício que eu acho que é importante. Vamos marcar as pessoas que estão me dando problema para eu poder conversar melhor comigo mesmo. Quer ver só? Então eu falei que tem uma moça aqui na escola X. Então das 4 moças eu vou fazer assim, ó. Eu tenho uma moça que eu vou chamar de A e eu tenho outras 3 moças. Tudo bem? E o namorado dela está na outra escola, não é? E aí a gente coloca aqui, ó, o rapaz B e outros 4 rapazes. Tudo bem? Então nós estamos fazendo assim para deixar diferente, porque ele é uma situação diferente no meu exercício. E agora eu vou montar as minhas opções. Como é que poderiam ser os meus jogos? Vamos pensar que eu tenho a namorada, e a menina e o menino. Tudo bem? Primeira opção. Essa menina pode participar do jogo ou não? Pode. Só que se ela entrar no jogo, o namorado tem que ficar fora, não é? Outra opção seria o quê? Coloca o namorado, mas não coloca ela na partida, não é? E uma terceira opção qual seria? Sem os dois. Tudo bem? Então você quebra o seu exercício em 3 pedaços. Acho que ainda é mais fácil fazer o quê? O total menos o que não pode. O que não pode? Com os dois. Aí então você só vai fazer o quê? 2 possibilidades. Vamos pensar assim, que eu acho que é mais fácil? A outra que eu falei antes também não é ruim. Vamos lá. Total de possibilidades que a gente tem. Com ela, sem ela, com ele, sem ele. Tanto faz, não é? Como é que eu vou montar aqui, ó? Eu já vou fazer de uma vez. Já vi gente fazendo esse exercício. Primeiro fazendo as duplas de uma escola, as duplas da outra. Não, vamos montar a nossa quadra aqui, ó, tá? Numa porrada só. Então, como é que é o nosso torneio? É um rapaz da escola X, uma moça da escola X, que vão enfrentar um rapaz da escola Y e uma moça da escola Y. Tudo bem? De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Vamos escolher um rapaz daqui. São quantas opções? 6. Uma moça daqui, com ela, sem ela, tanto faz, 4. Um rapaz da escola Y seria 5 e uma moça da escola Y, 3. Não é isso? Multiplica tudo isso, você vai ter o quê? 360 possibilidades, tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos tirar os jogos que não podem acontecer. Quais são os jogos proibidos? Vamos falar assim, ó, com os 2 na quadra, com A e B. E aí, vamos montar então esses jogos aonde não poderíamos ter a presença dos 2, não é? O que eu vou fazer? Eu vou montar o jogo com os 2. Então, vou pegar a menina que eu chamei de A, o menino que eu chamei de B. Eles estão ocupando as respectivas vagas das escolas. Perceba que o jogo ainda tem mais coisas, não é? Além da menina, o que nós vamos ter que fazer? Vamos colocar um rapaz da escola dela e, além do namorado lá, uma moça também da escola dele lá, não é isso? Tudo bem? Então é um rapaz da escola X. Quantas opções a gente tem? 6. Essas 2 já estão fixas, não vou pensar nelas. E as moças da escola do namorado, vai ser 3. Vai dar um total aqui então de 18 possibilidades, não é isso?
Total de jogos permitidos, 360 menos 18. Resposta final, 342 possibilidades. Entendeu a estratégia? Mais um exercício diferente agora para você. A ideia é, quanto mais exercício a gente fizer, quanto mais estratégia a gente aprender, melhor a gente vai ficando, não é? Vamos pensar no exercício que eu gosto também, que é o seguinte. Uma mãe tem 3 filhos, um menino e 2 meninas. E aí ela compra uma série de brinquedos para dar para os seus filhos, não é? Nesses brinquedos nós temos 3 bolas, 4 carrinhos e 5 bonecas. Nós vamos distribuir esses brinquedos entre as crianças. Só que vamos impor uma restrição. Vamos supor que as meninas não gostam de brincar de carrinhos e vamos supor que o menino não gosta de brincar com bonecas, não é? E aí a gente quer saber de quantas maneiras a gente pode fazer isso, né? Primeira ideia que a gente poderia ter. Eu vou marcar aqui o menino com a letra X e a menina com A e B. Tudo bem? Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Menino, como é que fica aqui? Então, menino, vou colocar aqui nessa posição, tá? O menino está aqui nessa posição, A e B. E eu vou pensar assim, esse menino vai escolher um brinquedo. Então, um brinquedo vai para X. Quantas possibilidades a gente tem para dar um brinquedo para esse menino aqui, tá? Bom, você olhando aqui, ele poderia escolher o quê? Carrinho, ou ele poderia escolher bola, né? Ele tem quantas possibilidades? 7. Só que quando eu faço assim, ó, dar o brinquedo primeiro para o menino, o que acontece com a primeira irmã dele? A primeira irmã dele já vai ter um número de possibilidades que depende da escolha do irmão. Se o irmão escolher um carrinho, a primeira irmã pode escolher o quê? 3 bolas ou 5 bonecas. Ela vai ter um total de 8 possibilidades. Agora, se o irmão escolher uma bola, porque ele pode escolher uma bola também, não pode? Ele só não vai escolher boneca. Vão sobrar quantas bolas? 2. E quantas bonecas? 5. Portanto, em vez de 8, vão sobrar só 7 possibilidades. Mudou o número de possibilidades. Conclusão, eu não consigo fazer o exercício tudo junto, numa porrada só. Vou quebrar o meu exercício em 2 opções. Tudo bem? É muito difícil, às vezes, perceber isso, tá? Então, vou pensar assim, ó, o menino X, primeiro, ele vai escolher um carrinho, é a primeira possibilidade dele, e depois eu vou fazer o menino escolhendo com bola. Menino com carrinho, o menino com bola, não é? Como é que fica isso? Vamos lá então. Primeiro, vou escolher então o brinquedo do menino. Quantas possibilidades eu tenho para o brinquedo do menino? Se ele vai escolher um carrinho, ele tem 4 chances, certo? Se ele vai escolher uma bola, quantas possibilidades ele tem para a bola dele? 3. Certo? Legal. Então, em vez de fazer 7, estou quebrando o exercício em 2 partes. Se ele escolher um carrinho, a primeira irmã tem quantas opções? Ele está escolhendo o carrinho, a irmã ficou com 8 chances. E a outra irmã dele? A outra irmã dele vai ficar com apenas 7 possibilidades. Tudo bem? Você multiplica aqui, então nessa opção eu vou ficar com 224. Agora, se o menino escolher uma bola, se ele escolher uma bola, vão sobrar 2 mais 5, vão ficar com 7 possibilidades para a primeira irmã, e a outra irmã dele vai ficar com todas as chances da primeira, menos a escolha que ela fez, não é isso? Você entendeu o que eu falei aqui ou não? A primeira irmã tem 7 chances, a segunda, tudo da primeira, menos o brinquedo que a primeira escolheu. Então vai ficar com uma opção a menos, 6. E aí você multiplica isso daí, vai dar quanto? Dá 126. Quebrou em 2, junta tudo, você vai ter um total de 350 possibilidades, tá? Exercício um pouco mais difícil, com uma diferença sutil, tendo que quebrar em 2 pedaços, tá? Mais um último exercício básico desse daqui. Vamos imaginar que eu tenho 7 executivos, um presidente, um vice-presidente e 5 diretores. Eu vou colocar esse pessoal numa mesa de reunião. Na nossa mesa de reunião há 10 cadeiras, tudo bem? Eu quero acomodar esse pessoal nessas cadeiras aí, né? Só que aí nós temos uma pequena restrição que eu vou criar agora para você. Primeira restrição, eu tenho o presidente, tenho o vice-presidente, eles têm que sentar nas extremidades. Se eles devem sentar nas extremidades, então você tem que começar por eles, não é? Uma outra informação importante, eu tenho 7 executivos e eu tenho 10 cadeiras, então vai ter cadeira que vai ficar sem ninguém, não é? Então eu tenho que me preocupar com isso daí também.
Uma opção é fazer os executivos escolhendo onde que eles vão sentar, não é? Então, como eu tenho uma restrição aqui, ó, vamos começar por esses dois. O presidente, ele pode sentar em quantas cadeiras? Como a gente tem que colocar ele na beirinha, na extremidade, então ele tem duas opções. Tudo bem? Quando a gente acomodar o presidente, o vice-presidente vai ter quantas possibilidades? Uma só. Se o presidente sentar nessa ponta, ele vai na outra, não é? Se o presidente vier para cá, ele tem que ir lá na outra. Então você vai ter só duas possibilidades. E o restante da diretoria senta em qualquer lugar. Tudo bem? Agora vamos colocar um outro agravante. Os nossos diretores. Vamos eleger um deles secretário, tá? Secretário. E aqui vou colocar os outros 4. Tudo bem? Que não tem nenhum título especial. E aí eu falo, olha, esse secretário tem que ficar do lado do presidente. A gente começa a ficar nervoso, que são muitas possibilidades. Mas não é difícil não, tá? Quero que o secretário fique ao lado do presidente, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar pelo presidente. O presidente tem quantas possibilidades para sentar? 2. Já vou fazer direto aqui, ó, 2. O vice-presidente tem quantas possibilidades? Então eu vou supor que o presidente veio parar aqui e o vice-presidente vai ter só uma opção. Então vai ficar 2 vezes 1. Por enquanto está dando 2, que é assim e é ao contrário. Tudo bem? Agora vem o secretário. Eu estou supondo o presidente aqui e o vice-presidente lá. O secretário vai ter quantas possibilidades? Como ele tem que ficar do lado do presidente, ele vai ter que sentar em quantas opções? Em 2. Você concorda? Então ele vai ter 2 possibilidades. Vou colocar o secretário aqui, por exemplo. Tudo bem? Nessa hora alguém vai falar, pessoal, mas tem o outro lado. Está sendo contado já o outro lado. Porque quando a gente colocou o presidente com 2, veja, o presidente está aqui e o secretário 2 opções. Se o presidente viesse para cá, o secretário teria 2 opções. Quanto que está dando aqui? Ó? 4. Já está tudo sendo contado quando eu coloquei esse 2 aqui na frente. Não é? Sobraram ainda agora quem? Os outros 4 diretores. Eles vão sentar nas outras cadeiras que sobraram. Sobraram quantas cadeiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então quer dizer, o primeiro vai ver 7 cadeiras, o outro vai ver 6, 5 e finalmente o último que vai ver 4 cadeiras sobrando. Tudo bem? E aí é só multiplicar a moçada, aí você chega no seu resultado final. Tudo bem? Entendeu a ideia? Você pode quebrar em casos separados, fazendo o presidente e o vice-presidente, depois você faz ao contrário e no final você soma tudo. Também é uma ideia interessante, tá bom? Valeu! E aí, vamos falar um pouquinho sobre fatorial, assim a gente consegue depois umas ferramentas mais avançadas aí na análise combinatória, né? Fatorial é só, digamos assim, uma conta meio malandrinha que a gente pode fazer para escrever menos, não é? Então alguém chega aqui e fala, bom, o que é isso aqui, ó? 5 fatorial, a gente usa esse ponto aí de exclamação. O que seria o 5 fatorial? É uma conta que a gente pode fazer que é a multiplicação de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nós temos mania de colocar em ordem decrescente, mas se você quiser colocar o contrário também, não tem problema. É 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Afinal de contas, é uma multiplicação, não é? Quando você tem o 4 fatorial, o que seria o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como a gente faz muitas multiplicações na análise combinatória, isso daqui entra como uma ferramenta para compactar um pouquinho as nossas soluções, tá? Agora, uma coisa interessante do fatorial é o seguinte, estou percebendo dentro do 5 fatorial a presença do 4 fatorial, não é? Então quer dizer que esse 5 fatorial eu poderia escrevê-lo como? Ele vai ser o 5 vezes 4 fatorial, não é? E aí entra o fatorial como uma ferramenta interessante. Se você vai multiplicar, o símbolozinho do fatorial indica que a nossa operação continua até chegar no 1. Agora, se você quiser parar antes, você pode parar onde você achar melhor para a solução do nosso exercício. Vamos imaginar que eu tenho alguma coisa assim, 12 fatorial. O que é o 12 fatorial? É 12 vezes 11 vezes 10, eu quero parar no 10. Então você coloca o símbolozinho do fatorial, que a gente sabe que essa operação continua até chegar no 1, mas com a vantagem de não ter que escrever essa conta. Seria muito chato ter que escrever isso até o 1. E de repente eu já posso simplificar aqui alguma coisa, né? Vamos imaginar que eu tenho que fazer assim, ó, quanto que dá 10 fatorial
dividido pelo 8 fatorial, não é? A ideia do fatorial é sempre mexer no maior deles. Quando você mexe no maior, por quê? Dentro do grandão, você tem todos os outros menores. Então, o que é o 10 fatorial? É 10 vezes 9 vezes 8. Eu escreveria isso até o 1. Não, eu vou lá, coloco o símbolo do fatorial e eu estou vendo que aqui embaixo eu tenho o 8 fatorial. E aí, olha que beleza, ó, dá para você cortar um com o outro e você chega rapidinho na nossa resposta sem ter que escrever aquele produto gigante até chegar lá no 1. Tudo bem? Um detalhezinho só, fatorial só é possível fazer essa conta com números naturais, né? Vamos lembrar que os naturais é 0, 1, 2, 3, 4. Então, algumas contas que a gente pode fazer aqui com fatorial. De tanto fazer, a gente acaba decorando, não é? Então, seria o quê? 2 fatorial. Isso daí é 2 vezes 1, que vai dar 2. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Na realidade, é só pegar o anterior e multiplicar por 3, né? 4 fatorial. Pega o anterior e multiplica pelo 4, vai dar 24. 5 fatorial, pega o anterior e multiplica pelo 5. 6 fatorial, 720, não é? Vamos acrescentar aqui na nossa relação mais 2 fatoriais. O 1 fatorial, eu falo para você que vale 1, e o 0 fatorial, eu vou falar para você que também vale 1, tá? Vamos pensar que isso daqui seria uma imposição matemática para que as coisas que vieram antes do fatorial continuassem funcionando numa boa. Tudo bem? Então nós vamos começar a trabalhar com alguns fatoriais para melhorar a nossa performance nos nossos exercícios, tá bom? Temos agora uma ferramenta muito importante para a matemática. Ela vai, na análise combinatória, arrumar alguns atalhos, alguma maneira para a gente resolver o nosso exercício mais rápido, tá? Chamada permutação. Qual que é a ideia da permutação? Um exemplinho aqui é anagramas com a palavra amor, não é? Primeiro, o que seriam anagramas? Anagramas é uma sequência de letras que não precisa fazer sentido. Quando a gente pega as letras da palavra amor, claro que a gente acaba lembrando de Roma, não é isso? Ramo, não é isso? Que mais? Que mais? Mora, né? A própria palavra amor entra na nossa relação, né? Só que aqui, na nossa relação, nós vamos acrescentar também algumas outras, né? Coloca aí, né? Aorme. Professor, não sei o que é aorme. Não precisa fazer sentido. Isso não precisa ser uma palavra, é um anagrama, é uma sequência de letras, não é? Então você pode começar a colocar aqui, ó, algumas coisas meio malucas e você vai o quê? Trocando de lugar, né? O que eu tenho de interessante aqui é que todos os anagramas têm quantas letras? 4 letras. São sempre os mesmos elementos e esses elementos só estão o quê? Trocando de lugar. Daí que nasce o nome permutação. Você vai permutando, você vai trocando só de lugar. E são sempre os mesmos elementos que a gente tem aí, não é? E aí então fica fácil a gente fazer essa continha aí, né? Como é que fica? Todos os nossos anagramas têm quantas letras? 4 letras. Então vamos lá. Quantas possibilidades para a primeira casinha? Você tem 4 letras. Quantas opções para a segunda? Todas, menos a letra que eu usei na primeira. 3. Para a próxima, todas, menos as 2 que eu já usei. Então sobram 2. E a última letrinha vem lá atrás. Portanto, aqui você vai ter 24. Tudo bem aí? Beleza? Agora, como a gente faz isso com uma frequência muito grande, nós vamos dar uma melhorada nisso. São sempre as mesmas letras, só trocando de lugar. Em vez de fazer esse monte de quadradinho aí, eu tenho uma proposta a fazer. Nós vamos fazer assim, permutação de 4 elementos. O que é isso? 4 elementos, sempre os mesmos, apenas trocando de lugar. E aí eu vou escrever assim, ó, 4 fatorial, que é justamente o que está acontecendo aqui. E se eu souber de cabeça, eu já coloco o meu resultado pulando essa fase aqui, ó. Você entendeu? Então, se a minha palavra tem 4 letras, permutação de 4, 4 fatorial. 5 letras, permutação de 5, 5 fatorial. Permutação de 10, 10 fatorial. Claro, nosso número vai ficando cada vez maior, não é? Importante a gente fazer uma comparação com uma outra coisa. Vamos imaginar que eu tenho um conjunto de 5 pessoas e essas 5 pessoas vão apostar uma corrida. E aí eu quero saber como é que vão ficar os 3 primeiros colocados. Então tá lá o primeiro, o segundo e o terceiro.
Quantas possibilidades a gente tem para o primeiro lugar? 5. Quantas opções para o segundo? Todo mundo, menos quem chegou em primeiro. E aqui em terceiro, todo mundo, menos quem chegou nas 2 primeiras posições. Qual é a diferença disso para isso que a gente estava fazendo? 5 pessoas, vamos chamar as pessoas de A, B, C, D, E. Vamos fazer uma possibilidade assim, ó, A em primeiro, B em segundo, C em terceiro. B, C, E. Qual que é a diferença desse caso para esse? Você está percebendo que aqui são sempre as mesmas letras, só trocando de lugar? E aqui o que está acontecendo? Além de trocar de lugar, eu também estou trocando os elementos, as pessoas. Aqui tinha o A e aqui não tem. No caso da minha permutação, como eu falei antes, são sempre as mesmas, apenas trocando de lugar. Sempre que eu identificar isso no exercício, eu vou fazer utilizando essa ideia da permutação, que a gente pode generalizar. Uma permutação de N elementos vai dar o quê? N fatorial. Tudo bem? Vamos fazer mais exercícios sobre isso? Um problema bem bacana que agora a gente vai conseguir fazer usando uma técnica de permutação, não é? Vamos lá, 5 pessoas, nós vamos formar filas com essas 5 pessoas. Eu quero saber quantas filas eu posso formar. Primeiro assim, se eu só colocar essa condição de formar filas, perceba que são 5 pessoas que elas vão ficar alternando as suas posições. Tudo bem? Se elas vão ficar alternando posições, então as filas terão sempre as mesmas pessoas, apenas trocando de lugar. Quantas filas diferentes vamos formar? Permutação de 5, que vai dar quanto? 5 fatorial. Eu sei de cabeça esse valor e você fazendo exercício também vai decorar. Vai dar 120. Acabou o exercício, beleza? Só que eu impus uma condição aqui. Eu gostaria que A e B ficassem juntas. Eu quero que A e B fiquem juntas nessa fila. Como é que nós vamos fazer agora para que elas fiquem juntas? Uma proposta bem legal, e eu faço bastante exercício assim, eu falo, olha, pega A e B e, entre aspas, aqui, ó, amarra uma na outra. Coloca como se fosse o quê? Uma pessoa só, um elemento só, não é? E as outras vão continuar como pessoas independentes, como os elementos soltos aqui na nossa fila. E agora a gente vai trocando esse pessoal de lugar, não é? Imagina que D vai trocar de lugar com AB. Então, quando troca de lugar, o que acontece? AB vai funcionar como se fosse o quê? Uma pessoa só, apenas trocando de lugar com os outros. Tudo bem? Beleza? Você pode trocar C com E e assim por diante. Então, quando a gente coloca essa condição, eu não vou mais trocar 5 elementos, porque eu amarrei 2 para ficar o quê? Uma coisa só. Então agora nós vamos ter a permutação de quantos elementos? Apenas 4 elementos, que vai dar o quê? 4 fatorial, não é? Só que eu não sei se você percebeu, a gente pode fazer AB, mas a gente também podia fazer o quê? BA. Ah, se eu mexer aqui, ó, eu vou ter uma sequência diferente, não é? Agora B está vindo antes de A, mas vai dar o mesmo resultado de antes. Então, conclusão, é só pegar esse resultado que você tinha aí, multiplicar por 2. Para que ele criar um padrão legal, faz o seguinte, multiplica esse resultado por permutação de 2, que seria o quê? A permutação desses dois aqui dentro do nosso, na nossa amarração de um com o outro. Tudo bem? E então vai ficar 2 fatorial, 2 vezes 1, 4 fatorial, que vai ser igual a 24, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24. E a resposta para esse exercício que seria 48. Beleza? Uma estratégia bem legal quando a gente amarra um no outro assim, virando um elemento só. Agora nós vamos juntar as 2 técnicas que a gente já conhece. Aquela da primeira, da camisa e da saia da menina, né? Onde a gente só multiplicava as opções, com a ideia da permutação. Você vai ver que alguns exercícios vão ficar mais fáceis com essa nossa nova ferramenta aí. Vamos considerar a palavra simulado. Simulado tem quantas letras? Se você contar aqui bonitinho, simulado vai dar um total de 8 letras, não é isso? Legal. Quero saber quantos desses anagramas começam com a letra S. O que a gente vai fazer? Vamos fixar aqui, ó, letra S na primeira posição, não é isso? Legal, então letra S aqui, ó. Agora veja, vou tentar dar uma agilizada. Você teria o quê? Seriam 7 letras aqui atrás, é isso? Eu faria antes 7 quadradinhos, mas eu já vou melhorar isso. O
que eu vou fazer? Vou falar, ó, vão sobrar aqui 7 letras e essas letras ficarão o quê? Trocando de lugar. São sempre as mesmas letras? Isso. Trocando de lugar? Sim. Então isso daqui vai virar o quê? Permutação de 7, que vai dar o quê? 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu sei de cabeça, isso daí vai dar 5.040. Tudo bem? Percebeu que fica mais ágil o exercício? Eu não preciso fazer aquele monte de quadradinho aqui, ó. Esse aqui, ó, começando com S e terminando com a letra O. Mesma coisa. O que nós vamos ter aqui, ó? Vamos fixar a primeira casinha, onde eu vou colocar a letra S. Vamos fixar a última casinha, onde eu vou colocar a letra O. E aqui vão sobrar o quê? 6 letras no meio. Lembra que era um total de 8. Já usei 2. E o que vão fazer essas 6 letras aí no meio? Ficam trocando de lugar, não é? Portanto, minha resposta vai ser permutação de 6, 6 fatorial, cuja resposta vai dar 720. Tudo bem? Percebeu que a gente consegue fazer alguns problemas mais rápido usando essa ideia da permutação? Agora, esse daqui tem um problema. Qual que é o problema? Começando com vogal. Começando com vogal é igual a essa letra A. Se a gente começar com a letra I, o que vai acontecer? Vão sobrar 7 letras e elas vão fazer o quê? Permutação de 7. Isso. Começando com a letra U, vai dar exatamente a mesma coisa. Permutação de 7. Começando com A e O, também você vai ter sempre o quê? Permutação de 7. Não é isso? Legal. Só que em vez de a gente fazer desse jeito, eu tenho uma proposta melhor para você. Vamos fazer o seguinte? O que eu quero que ocorra? Quero que a primeira casinha aqui tenha o quê? Uma vogal. Se você quer uma vogal, então vamos pensar assim, quantas possibilidades eu tenho para a primeira casinha? São 4 vogais disponíveis? Vou escolher uma delas. Não importa qual letra eu vou escolher, sempre sobrarão quantas lá para trás? Sempre vão sobrar 7 letras. E as letras que sobram fazem o que entre elas? Elas fazem o quê? Permutação. E aí você multiplica esses resultados aí. Tudo bem? Então, quer dizer, em vez de fazer tudo separado e depois eu juntar, eu já faço aqui numa pancada só. Vai ficar 4 vezes 7 fatorial, então vai ficar 4 vezes permutação de 7, né? 7 fatorial. Beleza? É só fazer aquela conta lá, não é? Terminando com consoante, é a mesma conversa, né? O que vai acontecer aqui, ó? Você vai se preocupar com a última casinha, né? Na última casinha você vai colocar quem? Consoante. Quantas consoantes nós temos? Conta lá. 1, 2, 3, também tem 4 consoantes. Gastamos uma consoante, não importa qual, todas as letras que sobram aqui na frente farão o quê? Permutação delas, não é? Então você vai ficar com permutação de 7 vezes 4, o que vai dar o mesmo resultado de cima, 7 fatorial vezes 4. Tudo bem? Vamos fazer mais 2 itens agora com essa mesma palavrinha? Continuação do nosso exercício. Agora um negócio um pouquinho diferente. Eu quero que as letras S e M fiquem juntas e nessa ordem. O que a gente combinou no exercício que ficou para trás aí? Se eu quero que fiquem juntas, vamos colar uma na outra aqui, ó. A gente amarra uma letra na outra e aí passa a ser o quê? Uma coisa só. E ainda vão sobrar quantas outras letras? Olha lá. Simulado. É isso? Pronto. Conclusão. Você ainda vai ter aqui mais uma galera solta, não é isso? Você ficou com quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 trocando de lugar, não é? Porque isso aqui passa a ser o quê? Uma coisa só. Então vai dar o quê? Permutação de 6, que vai ser o quê? 6 fatorial, o que vai dar 720 anagramas. Tudo bem? S e M se comporta como se fosse uma única letra, né? Trocando de lugar com as outras que estão funcionando isoladamente, né? Agora, aqui tem uma coisa importante que eu coloquei, o quê? Nessa ordem, né? Então, elas têm que ficar assim. Agora, nessa outra, o que eu estou falando? Juntas. Quando eu falo juntas, quer dizer que eu ainda posso mexer entre elas, não é? Vamos pensar assim, fixando as letras S, I e M desse jeito, meu exercício deu o quê? Permutação de 6. E se eu inverter, amarrar assim, ó, S, M, I, você concorda que também vai dar permutação de 6? Não importa o jeito que você vai colar as letras, eu sempre vou ter o quê?
essa permutação de 6, não é? Isso daí vai acontecer, vai repetir então várias vezes, não é? Legal, legal. Agora vem cá, quantas vezes isso daqui vai repetir? Quantas vezes vai repetir? Permutação de 6 está repetindo exatamente o número de vezes que eu consigo permutar essas 3 letras. Ou seja, essa quantidade, na realidade, corresponde a quem? Permutação de 3, que seria o quê? As 3 letras trocando de lugar, não é? Então, conclusão, esse exercício no final da brincadeira fica permutação de 3 vezes permutação de 6, não é isso? Então, eu vou ter o que, gente? 3 fatorial vezes 6 fatorial, não é? 3 fatorial vezes 6 fatorial. Lembrando que essa permutação de 3 é a permutação de quem? Das letrinhas S, I e M, não é isso? Pronto. Então, se é para ficar juntas nessa ordem, eu colei uma na outra e não mexi. Se só falar juntas, ainda tenho que multiplicar pelas possibilidades de trocarem as letras de lugar. Tudo bem? Vamos dar uma arrematada agora, pensando num outro exercício. Vamos imaginar que eu tenha 4 livros de matemática, 3 de física, 2 de química. Quero colocar tudo isso numa prateleira, não é? Só que eu quero fazer de uma maneira legal. Eu quero que os livros de matemática fiquem juntos, eu quero que os de física fiquem juntos, eu quero que os de química também fiquem juntos, não é? Como é que é mesmo? Se você quer que fique junto, qual que é a minha estratégia? Amarrar, né? Colar um no outro. Então os de matemática, olha lá, ó, vai virar o quê? Uma coisa só. Então você vai ficar com 4 livros de matemática como se fosse o quê? Um bloquinho. Então eles trocam de lugar todos juntos, não é? Aí os de física também, né? Vão ficar todos eles todos juntos. Então amarra um no outro. E os 2 de química também, né? Você amarra tudo um no outro. Então, conclusão, eu não vou ter mais 9 livros aqui, que seria o total 9 livros trocando de lugar. Não, eu tenho o quê? São 3 bloquinhos trocando de lugar, né? Então a minha resposta aqui seria o quê? Permutação de 3, né? Permutação de 3. Só que detalhe, eu posso mexer aqui, ó, com os livros de matemática ou não posso? Se eu posso mexer aqui também, vamos chamar isso aqui de permutação interna, né? Então aqui existe o quê? A permutação de 4, que eu vou multiplicar então pela permutação de 3. Posso mexer aqui também ou não posso? Posso, então vai de novo, permutação de 3, agora os 3 de física, não é? E finalmente os de química que também podem trocar de lugar, então também vai ficar o quê? Permutação de 2. E aí você faz o quê? Só a nossa multiplicação. 3 fatorial vezes 4 fatorial, vezes 3 fatorial e o 2 fatorial, né? Isso daí vai dar 3 vezes 24, ou 6, né? Vezes 24, vezes 6, vezes 2. Resposta final, 1728. Possibilidades de colocar esses livros aí na prateleira. Tudo bem? Então, legal, a gente pode colar tudo e depois pensa, se eu puder mexer na ordem, você ainda multiplica por essas possibilidades, que é fazendo, digamos, a permutação interna desses elementos, tá bom? Vamos falar agora de uma outra ferramenta que a gente tem na análise combinatória, muito importante, que é a permutação com alguns elementos repetidos, né? Claro que não vai repetir todos, né? Porque senão você vai ficar com tudo igual, mudando de lugar, não vai criar nenhuma novidade. Alguns elementos, quando repetem, vai ter um efeito interessante e vai ser super fácil para a gente fazer esse desconto, né? Vamos parar para pensar assim, ó. Eu tenho a palavrinha Ana, né? Quando você fala quantos anagramas eu consigo fazer com a palavra Ana? Uma pergunta simples. Dá para fazer mais ou menos anagramas do que com a palavra ano? Ano tem todas as letras diferentes. Então, conclusão, você trocando, cada vez que você troca a letra de lugar, fica diferente, você cria um anagrama novo. Ana, nós temos um problema que algumas letras são iguais. E quando você troca de lugar, você não cria um novo anagrama. O que eu fiz aqui? Ó? Eu marquei os As como se fossem letras diferentes. E aí eu fui trocando todo mundo de lugar. Perceba aqui, ó, permutação de 3 elementos. Fiz todas as permutações aqui, que daria 6, não é? Só que o que eu estou observando aqui de interessante? Na realidade, esses 2 primeiros anagramas são iguais, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse aqui fora, não é? Esses outros 2 também são iguais, vou jogar esse aqui fora, né?
e esse daqui também nós vamos jogar fora. Então, conclusão, na minha cabeça está funcionando assim, ó. De cada 2 eu conto 1, de cada 2 eu conto 1, tudo bem? Quando a gente fala se de cada 2 você conta 1, na realidade basta você o quê? Dividir por 2, tudo bem? Para a gente aproveitar o que a gente falou antes, estava pensando em escrever assim, ó. Permutação de 3, e aí eu vou fazer uma marquinha aqui em cima, ó, com 2 elementos repetidos, tudo bem? Então eu tenho 3 com 2 repetidos, então vai ficar 3 fatorial, e qual que foi a ideia? De cada 2 conta 1, então basta você dividir por 2. O que você acha? Eu vou fazer uma correção aqui daqui a pouco, mas isso já está certo, só vou dar uma melhorada nisso daí, tá? Agora vamos ver o que acontece quando você pega uma palavra com 3 letras repetidas. O que acontece agora? Usando a mesma política que a gente fez antes, vai ficar permutação de 5, não é isso? Permutação de 5, com 3 letras repetidas. Então vai ficar permutação de 5, coloca um 3 lá em cima. Usando a estratégia que eu tinha lá em cima, vai ficar 5 fatorial, dividido por... Agora olha para cá que vai ficar um pouco diferente. O que eu fiz? Eu peguei a palavrinha apara e fui trocando de lugar só os as. E aí quando a gente observa todos esses daqui, o que você está vendo? Se só os as trocarem de lugar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar tudo isso daqui fora, porque tudo isso é o mesmo anagrama. Então, conclusão, de cada 6 anagramas, eu vou contar um só, não é isso? Perceba que isso vai acontecer outras vezes, né? Eu coloco o P e o R e vai trocando de lugar. Aqui de novo, de cada 6, eu vou jogar tudo isso daqui fora. Tudo bem aí ou não? Então, dos 6 que eu tinha, você joga 5 fora, fica com um só. Por que está dando 6, hein? Esse 6, será que você concorda comigo? Que é como se eu estivesse só trocando os as de lugar? Isso daí daria quanto? 3 fatorial, é isso? Ah, tá. Peraí. Por que aqui estava dando 2? Isso daqui era 2 fatorial. Então, conclusão, quando você divide aqui por 2, de cada 2 conta 1, na realidade, o que você está fazendo? Você está dividindo não é por 2, é por 2 fatorial. E aqui, de cada 6, se era para contar 1, você não vai dividir por 3, você vai dividir por 3 fatorial. Se você dividir, então, conclusão, você vai ficar só com 1/6 do resultado que você tinha antes. Você joga essa galera fora, fica só com 1 dos 6 que você tinha. Percebeu a diferença aí ou não? Legal? Então, conclusão, é só colocar aqui embaixo o fatorial da moçada que repete. Isso daqui a gente já estudou antes. Se você quiser colocar o número lá direto, vai ficar 120 dividido por 6. Essa conta aí dá 20, que é o nosso resultado final. Tudo bem? Então a ideia do fatorial é dividir então pelo fatorial do cara que repete. Tudo bem? Beleza? Vamos fazer alguns outros exercícios para a gente ver essa estratégia e consolidar isso daí na sua cabeça? Pode ser ou não? Continuando com a ideia dos anagramas. Veja, não é que todo exercício é anagrama, mas as ideias do anagrama vão ajudar a gente a fazer vários outros probleminhas parecidos, tá? Quantos anagramas podemos formar com as letrinhas da palavra arara? Agora é importante perceber que eu tenho elementos repetidos. Na palavra arara, vamos lembrar que eu estou vendo o que aqui, ó? 3 As e 2 Rs repetidos. E aí eu vou escrever assim, é uma permutação de 5 letras, não é? Das 5 letras eu vou ter 3 delas repetidas e outras 2 letras repetidas, não é? E aí vai ficar como? Se fosse tudo diferente, daria 5 fatorial. Como repete 3, então eu vou dividir por 3 fatorial. E como repete em outras 2, eu divido por 2 fatorial, não é isso? Beleza? Então, no fundo, vira uma espécie de uma formulinha, só dividindo pelo fatorial da galera que repete, não é? Se você quiser aqui só para a gente treinar aquela conversa do fatorial, mexe no fatorial grande, não é isso? Para você poder cortar com outro fatorial que está aqui embaixo. O 2 fatorial que vai dar 2 vezes 1. E aí, olha lá que joia. O 3 fatorial vai embora com o 3 fatorial. O 2 dá para você cortar com o 4. E aí, no final da brincadeira, você vai ter o resultado de 10 anagramas. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer com as letrinhas aqui da palavra 60, né? Se a gente quiser ver quantos anagramas a gente tem, só contar as nossas letras. O que a gente tem aqui de interessante? Repetido aqui, você tem 3 S's, não é isso?
e eu vou ter também o que? 2S, não é isso? E aí então usa a mesma ideia. Vamos complicar aqui só um pouquinho isso? Quantos anagramas aqui começam com a letra S? Quantos anagramas começam com a letra S? O que vai acontecer aqui, ó? Coloca lá, letra S, não é isso? Se você colocar a letra S aqui, o que vai sobrar aqui atrás para trocar de lugar? Vai ficar aí, ó, o E60, é isso? Joia. E daí? Esse E60, agora você vai ter quantas letras repetidas aqui, ó? Agora ficou diferente daquele lá, não é? Agora você vai ter o quê? Só 2 S repetindo e 2 S's, é isso? Isso aqui está fixo, portanto nós vamos ficar com quem? Permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, com 2 letras repetidas e outras 2 repetidas. O que vai dar o quê? 7 fatorial dividido por 2 fatorial por 2 fatorial. De novo, pega o fatorial maior, puxa ele lá para o menorzinho e aí cancela como a gente fez no anterior, não é? Se eu perguntasse quantos anagramas começam com a letra N, vai dar a mesma coisa isso daí ou não? Não, né? Começando com a letra N, o que acontece aqui de diferente? Aí eu tiro a letra N, vai ficar com o que aqui, ó? Tem o SE, SSE, o T e o A. Quais são as letras repetidas agora? Agora você vai ficar com 3 letras S e 2 letras E, não é isso? Legal. E aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das 7 letras, você vai ter 3 repetidas e outras 2 repetidas, o que vai dar 7 fatorial dividido por 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Quer ver o exercício ficar emocionante? Quantos anagramas dessa palavra começam com consoante? Começando com a letra S, vai dar uma conta que não é a mesma que começando com a letra N. Fica diferente, não é? Então, conclusão, você pode quebrar o exercício em começando com S, N e T vai acabar repetindo essa estratégia. Então, você pode pegar esse resultado e multiplicar por 2. E o S é diferente, você faz separado e aí no final você junta tudo. Tudo bem? Então tá aí um exercício diferente com uma ideia interessante aqui também. Agora, por favor, um erro que você não vai cometer. Ah, o S, quantas opções para o primeiro S? Ah, tem 3 opções. Você não vai trocar esse S com esse, afinal de contas você não vai gerar nenhuma novidade. Então eu fixei esse e estou trocando os outros de lugar com as outras letras, tá bom? Vamos fazer outro exercício? Probleminha muito importante que aparece muitas vezes em provas por aí. Eu tenho aqui um mapa de uma cidade, um mapa de ruas, e aí eu estou aqui num ponto A, quero chegar num ponto B, não é? E aí a proposta do exercício é quantos caminhos diferentes você pode percorrer pelas ruas da cidade, saindo de A para chegar em B. E é claro que o exercício coloca uma restrição, né? Não vale voltar, né? Se a gente puder voltar, imagina, o cara sai do A, vem, pega aqui essa rua e volta, vai, volta, aí não, né? Então só anda para cá e para cima, né? Vamos estabelecer assim, ó, ele anda para a direita e para cima. Quantos caminhos a gente pode fazer aqui? Então cada linha que eu coloquei aqui seria uma rua, seria uma avenida que a pessoa pode pegar, não é? Então eu estava pensando aqui num caminho, né? De repente uma pessoa aí com pouca criatividade já pega aqui essa rua, vai direto, vira aqui, ó, já chega lá no seu destino. Pode ser assim ou não pode? É uma sugestão aí de caminho para chegar lá no ponto B, né? Outra ideia interessante também seria fazer assim, né? Ó, vem por esse outro caminho aqui, ó, vira nessa rua, sobe e vai chegar lá no B. E assim por diante, né? Você pode fazer vários outros caminhos aí para sair de A e chegar em B. A minha pergunta é quantos caminhos diferentes a gente tem para percorrer aí esse caminho ligando A com B? A ideia aqui é bem legal. Você imagina o seguinte, eu vou representar cada caminho por uma sequência de letras. Cada vez que eu ando nessa direção, eu vou falar assim, ó, andou para a direita, depois pegou aqui, andou de novo para a direita, mais uma vez para a direita, mais 2 vezes para a direita. Então, conclusão, foram 5 quarteirões para a direita olhando para o meu desenho. E eu ainda vou ter que andar 3 quarteirões para cima, não é? Ou melhor, 4, né? 4 quarteirões para cima. Então é direita, 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 para cima, para cima, para cima, para cima. Eu chego lá no B. Tudo bem?
Como é que seria, usando essa representação, o caminho azul? Você sobe, então você vai para cima, depois você anda direita, 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 4 vezes, não é isso? Depois você vai para cima 3 vezes e finalmente você de novo vai para a direita. Olha para os 2 caminhos que eu acabei de escrever aqui, ó. O que você percebe? A única coisa que mudou foi o quê? A primeira letra com a última letra, não é isso? Cada caminho que eu tenho, na realidade, vou ter sempre o quê? A mesma quantidade de letras, não é? Como a gente não pode voltar, não importa qual caminho você vai escolher, você vai sempre andar quanto para a direita? Sempre 5. E quanto para cima? Sempre 4. O que vai alternar são as posições dessas letras. E perceba que você pode fazer a bagunça que você quiser, contanto que você respeite isso. Vamos tentar fazer o contrário? Vou fazer assim, ó, para cima, para a direita, 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 para a direita. Quantos para cima tem? 1, 2, 3, 4. Para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, igual aos outros. Como é que seria esse caminho? Para cima, é esse aqui. Para a direita. Depois, para cima, para a direita. Para cima, para a direita. Para cima e as 2 últimas letrinhas para a direita. Perceba que eu vou chegar no meu destino de qualquer maneira. Então, com essas letras, só vai trocando de lugar do jeito que você quiser. Opa, o que eu estou fazendo? São sempre as mesmas letras, só trocando de lugar. Isso é uma permutação. Quantas letras eu tenho no total? Se você contar aqui, vai dar quanto? 9. Então, é uma permutação de 9. Das 9 letras, eu tenho 5 delas repetidas e outras 4 letras repetidas. Isso daí vai dar quanto? 9 fatorial dividido por 5 fatorial, dividido ainda por 4 fatorial. E agora é só simplificar, usando a ideia do fatorial. 9 fatorial, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vou puxar até o 5. Por que eu vou parar no 5? Porque eu já tenho um 5 fatorial embaixo para simplificar. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E agora sai cancelando a galera. 5 fatorial vai embora com 5 fatorial. Sempre importante cancelar o 8. Muita gente não é craque da tabuada do 8, não é isso? E ainda dá para você simplificar aqui o 3 com o 6, não é isso? Com o 9, né? Para ficar menorzinho. Olha lá. E aí sobrou o quê? 21. 21 vezes 6. Total de caminhos que a gente vai ter aí é 126. Legal? Probleminha importante aí para você. Outro exercício clássico, que inclusive já caiu até no próprio Enem, hein? Número de soluções inteiras não negativas, não é isso? Dessa solução. Primeiro, quando eu falo soluções inteiras, quer dizer que não pode ser número quebrado, tá bom? Quando eu falo não negativas, o que eu estou fazendo? Estou excluindo os números negativos. Então, quer dizer, você vai ter soluções naturais. O x, o y, o z pode ser 0, 1, 2, 3, 4 e no máximo 5, claro, porque a minha soma é no máximo 5. Tudo bem? Então não pode ser número quebrado nem número negativo. Então vamos fazer aqui de cabeça algumas soluções. Então olhando para isso, primeira ideia que eu tive seria a solução o x ser 0, o y e o z, o x ser 5 e o y e o z serem iguais a 0, não é? Outra solução interessante, veja se você concorda comigo, seria a solução 2, 2, 1. Pode ser ou não? Outra solução legal aí seria 1, 0, 4. Você percebe que a nossa soma aqui sempre está dando quanto? 5. E assim você vai criando várias soluções, né? A soma sempre igual a 5. Agora eu pergunto, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Alguém de repente pode falar, professor, não são tantas opções, eu vou fazer na raça, eu faço uma e vou permutando. Tá, e se eu mudar esse número aqui para 50, você tá ferrado, cara. Você não vai conseguir fazer esse exercício na raça nunca. Aí vem uma ideia muito legal para a gente fazer esse exercício. Transformar a minha solução num desenho. Só que você tem que entender o que é esse desenho aí, tá? Eu vou começar por esse aqui, ó, 5, tá? 5 seria o valor do x. Então eu vou fazer aqui, ó, 5 bolinhas, tá? 5 bolinhas que representam o quê? O 5,
Beleza? Eu não. E aí no caso do Y e do Z, eu não coloco nada porque não vai dar nada lá, não é? Agora esse aqui, ó, seriam o quê? Duas bolinhas para o X, duas bolinhas para o Y e uma bolinha para o Z. Quantas bolinhas eu vou ter aqui? De novo, vai dar um total de 5, ou seja, eu vou sempre desenhar 5 bolinhas. Só que para eu ter um critério aqui de seleção, para eu poder enxergar melhor, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou utilizar até o símbolo da própria equação. Tá vendo esse sinal de mais aqui, ó? Eu vou transportar ele para cá, ó. E aí eu pergunto, será que você consegue entender o que está escrito aqui, ó? Aqui está escrito 2, 2, 1, ó. 2 para o X, 2 para o Y e 1 para o Z, não é? Esse aqui, ó, como é que ficaria esse? Aqui é 1 para o X, aí vem agora o valor do Y, só que o Y vale 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou já colocar o outro sinal de mais, e aí eu coloco as outras 4 bolinhas aqui atrás, ó. O que está escrito? Antes do primeiro sinal de mais seria o valor do X. No meio dos dois seria o valor do Y. E atrás desse outro é o valor do Z. Voltando para aquele lá do começo, então eu vou colocar aqui, ó, 2 sinais de mais. Antes do primeiro sinal de mais é o X. No meio dos dois, o Y. E para trás desse último aqui seria o Z. Vamos fazer ao contrário para ver se você entendeu o que eu falei. Um sinal de mais, vou fazer agora 3 bolinhas, mais um sinal de mais e 2 bolinhas. Que solução que seria essa daí? O que está acontecendo? Antes desse primeiro aqui é o X. O X valeria quanto? 0. No meio dos dois seria quem? O Y, que vale 3. E para trás daquele último seria o Z, que vale 2. Entendeu a minha representação? Cada solução está virando um desenho de símbolos com bolinhas e sinais de mais, não é? E aí, o que acontece? Você está vendo que eu tenho sempre a mesma quantidade, sempre 5 bolinhas e 2 sinais de mais? E aí você vai trocando esse pessoal de lugar, não é? São sempre os mesmos elementos? Opa, acende a luzinha da permutação. Permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 elementos. Legal. Só que dos 7 elementos, o que eu tenho? Eu tenho 2 sinais de mais repetidos e outros 5 são as bolinhas repetidas, não é? Isso daí vai dar o quê? 7 fatorial dividido por 2 fatorial dividido ainda por 5 fatorial, não é? Conclusão, de novo fatorial, você mexe no maior deles para você poder simplificar com o maior daqui de baixo. 2 fatorial eu sei que é 2 vezes 1, dá para cortar o 5 com o 5, conclusão dá para cortar ainda o 2 com o 6, você vai ter um total aqui, portanto, de 21 possibilidades. Tudo bem? É o número total de soluções, é o número total de bolinhas e sinais de mais que você pode permutar ali, não é? De repente alguém fala, não pode mais ser 0. Eu não quero o 0 entre as opções. O que você faz se não puder ser o 0? Você pega uma bolinha, dá uma bolinha para cada um. Se você tem 5 e você vai dar uma bolinha para cada um, então, conclusão, vão sobrar só 2. E essa uma para cada um garante que ninguém mais vai ficar com o 0. Aí você está criando um novo exercício, onde você só precisa distribuir as 2 novas bolinhas entre X, Y e Z. É uma variedade desse exercício aí, tá bom? Nossa meta agora aqui é aplicar uma outra fórmula, a fórmula da combinação. Mas eu não queria só dar a fórmula para você, eu queria convencer você de algumas coisas, tudo bem? Primeiro, quero saber de onde que vem a formulinha e o raciocínio da combinação. Para isso eu tenho que voltar um pouco e falar de um conceito que eu pulei, porque é um conceito que normalmente a gente não trabalha muito com ele é um conceito desnecessário, que é o conceito de arranjo. Vamos ver? O que é um arranjo? Faz de conta que eu tenho um grupo com 10 pessoas, eu quero montar sequências de 3 pessoas. Tudo bem? Quando a gente fala vamos montar sequências, quer dizer que existe uma primeira pessoa, a segunda e a terceira. Ou seja, existe uma certa ordem, não é? Então você pode imaginar que de repente tem alguém apostando corrida, né? E a gente vai entregar a medalha de ouro, de prata, de bronze, alguma coisa assim, não é? Pergunto, quantas pessoas podem ficar nessa primeira posição? Todo mundo. Então você tem o quê? 10 pessoas. Em segundo, quantas opções você vai ter? Todo mundo, menos o que já ficou em primeiro. Isso daí vai dar 9. E aí, terceira posição, todo mundo, menos as 2 que a gente já
utilizou, não é? Assim você tem aí o seu produto e você chega ao seu resultado final. Tudo bem? Beleza. Se eu quiser agora fazer sequências com 4 pessoas, você concorda que o raciocínio é exatamente a mesma coisa? Não é? Você agora vai ter o quê? Você vai fazer um quadradinho a mais apenas, não é isso? Só que em vez de ter 3, você agora vai ficar com 4. Então, de novo, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Como é que fica isso? Em primeiro, quantas opções? 10. Em segundo, todo mundo menos quem ficou em primeiro. Terceiro, 8. E agora a novidade, quarta posição, 7 possibilidades. Tudo bem? Então tá aí. Fazendo a conta, a gente chega no nosso resultado final, não é? Só que alguém um dia achou que isso aqui acontecia muitas vezes e quis bolar uma teoria nova para isso. Como você está montando sequências de elementos distintos, eu penso assim, 10, estou montando sequência de 3, 10, estou montando sequência com 4. Resolveram dar um nome para isso, chamaram isso de arranjo. E aí a gente fala que é um arranjo de 10 tomados 3 a 3. Esse daqui é um arranjo de 10, 10 seria o total, tomados 4 a 4, é assim que a gente fala, não é? Legal? E em vez da gente colocar os quadradinhos, alguém pensou, poxa, isso daqui é um pedaço do 10 fatorial. É verdade, mas não é o 10 fatorial inteiro, é o 10 fatorial parando no 8. Se eu quero parar no 8, então é 10 fatorial dividido por quanto para parar no 8? Ah, eu quero então jogar fora o que vem aqui, ó, do 7 para trás. Então vai ficar 10 fatorial dividido por 7 fatorial. Eu entendo que isso é mais fácil para a gente enxergar, mas eu preciso desse recurso também. Você percebeu que 10 fatorial dividido por 7 fatorial dá isso? Se você não percebeu, vamos lá. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8, puxa até o 7. Para no 7, cancela, perceba que dá aquele resultado, não é? O que é o 10 4 a 4? É esse pedaço aqui, ó, que vai ser de novo uma parte do 10 fatorial, dessa vez dividido por 6 fatorial. Para poder parar no 7, você divide por 6 fatorial. E agora, com esse raciocínio, eu pergunto, será que você consegue montar uma fórmula genérica? Se eu tenho N elementos e eu quero fazer sequência de P, como é que ficaria isso? Por observação, se é arranjo de 10, em cima ficou 10 fatorial. Então aqui vai ficar N fatorial no numerador. E o denominador, de onde você acha que veio esse 7? Você concorda que é a diferença entre esses dois? Olha esse 6, é a diferença desses dois? Então, conclusão, a nossa fórmula do arranjo vai ficar N fatorial dividido por N menos P fatorial, sendo N, P números naturais, não é? E é claro que o nosso N deve ser o quê? Maior ou igual a P. Se você tem 10, dá para fazer sequência de 4, com 5, até sequência de 10. Claro que não dá para fazer sequência de 11, por isso essa limitação. Esse é o conceito de arranjo, montando sequências, tá? Agora vamos ao conceito de combinação. Acabamos de falar então do arranjo. Nossa fórmula, deixei ela aqui, agora eu vou falar da combinação, que é uma ideia que vai continuar aqui, não é? Vamos lá, agora eu mudei um pouquinho, eram 10 pessoas montando sequências de 3 pessoas. Falei para você que isso daí era o quê? Era um arranjo de 10, 3 a 3, que ficou o quê? 10 fatorial dividido por 7 fatorial, segundo a nossa fórmula aí, não é? Agora vamos fazer aqui a transição. Qual é a diferença de sequência de 3 para grupos de 3? Quando você fala grupos, quer dizer o quê? Não importa a ordem. Imagina um grupo, eu, você e uma outra pessoa. Essa pessoa, você e eu, é o mesmo grupo. Eu falo diferente, eu troco as posições, troco de lugar o primeiro com o segundo, mas isso não interfere no resultado. Então, aí eu tenho a ideia de grupo, não é? Quanto que tinha dado aqui? É só você fazer a conta, né? 10, 3 a 3, você tem aqui o nosso resultado das sequências. O que vai acontecer em relação aos grupos? Vamos pensar comigo. Se eu pegar aqui, ó, das 10 pessoas, eu tenho A, B, C, D e assim por diante, não é? Tá? Então vai até 10 lá, 10 letrinhas, tá? Se eu montar grupos de 3, eu vou ter, por exemplo, a sequência ABC, a sequência ACB, BCA, BAC, o CAB e o CBA. Tudo isso daqui são o quê? Sequências diferentes.
sequências diferentes. Eu estou trocando o pessoal de lugar. Mas você percebe que é sempre o mesmo grupo? É sempre o mesmo resultado? Sim. Então estou vendo dessas 6 sequências, eu vou contar um grupo só. Se eu fizer isso com todas as nossas sequências, você concorda que de cada 6 você conta uma só? Ou seja, você vai ficar com 1/6 do total que você tinha aqui em cima, não é? De cada 6 você conta 1. Peraí, por que está dando 6? Esse 6 seria o quê? A troca de lugar desse pessoal. Esse 6 que aparece aqui, na realidade, corresponde a quanto? 3 fatorial, não é isso? É. Então, peraí, para você sair da sequência e montar grupo, se de cada 6 você conta 1, então divide esse resultado por 6, ou melhor, divide por 3 fatorial. E assim nasce a ideia da combinação. Combinação de 10, 3 a 3 é baseada nas sequências que você tinha antes, só que agora você tem que acrescentar no nosso denominador o que? 3 fatorial. Qual que é o efeito disso? Você está matando a ideia da ordem que aparece aqui. Tudo bem? Beleza? Se a gente tivesse grupos com 4, o que ia acontecer? Você ia ter o quê? De novo, 4 caras trocando de lugar, que iriam gerar o quê? 4 fatorial sequências. Aí do arranjo para a combinação, eu dividiria pelo 4 fatorial, não é? Aqui o que vai acontecer na nossa fórmula, né? O arranjo de NPAP vai virar combinação de NPAP. Quando você fizer o quê? Vai ter o N fatorial, o N menos P fatorial, e agora aqui no nosso denominador vai aparecer um fatorzinho a mais, que vai ser quem? O P fatorial. E assim nasce a fórmula da combinação, e nós vamos praticar agora essa formulinha para a gente fechar essa ideia melhor na sua cabeça. Bom, acabamos de deduzir a fórmula da combinação, agora vamos praticar, porque tem que digerir um pouquinho melhor isso daí, não é? Tem alguns colegas que, em vez de escrever a combinação desse jeito, o pessoal prefere escrever assim, ó, na forma de número binomial. Se é o seu caso, fica à vontade, e até é legal a gente fazer desse jeito, tá? Deixa eu fazer assim aqui, ó, que fica interessante para você observar, para você concluir melhor aqui, ó. Primeiro eu quero saber o que é 7, 2 a 2. O que é combinação de 7, 2 a 2? Eu imagino que eu tenho um grupo de quantos elementos? 7. E eu estou montando conjuntos, a partir de 7, conjunto com 2 elementos. Então você imagina A, B, C, D, E, F, G, não é isso? Aí eu posso fazer o grupinho AB, AC e assim por diante. Quantos grupos eu posso formar? Como é que é? Aplica a nossa fórmula. Vai ficar como isso? 7 fatorial, dividido por quanto? 7 menos 2, vai dar 5 fatorial e 2 fatorial. Tudo bem? Beleza? Tá lá então, aplicando a nossa formulinha. O que seria 8, 3 a 3? O que é 8, 3 a 3? De novo, vamos lá. Para você que não entendeu o que eu falei antes, ó, eu tenho um conjunto com quantos elementos? 8. Estamos montando grupinhos com 3. ABC, ABD, não é isso? ABE. E assim você vai montando todos os grupinhos, tudo bem? Não mexendo na ordem, não muda nada. Estou pensando em grupinhos, não é? Quantos grupinhos eu posso formar? Vamos lá, vai ficar 8 fatorial, dividido por 8 menos 3, vai dar 5, e ainda dividido por 3 fatorial. Estou aplicando a fórmula da combinação, não é? O que seria 10, 4 a 4? 10, 4 a 4. Temos um conjunto com 10, estamos fazendo conjuntos com 4. Estamos escolhendo 4 deles para montar conjuntos, não é isso? Para montar grupos. Vai ficar 10 fatorial, 10 menos 4 dá 6 fatorial e 4 fatorial. Tudo bem a aplicação da fórmula? Beleza? Agora vamos melhorar um pouquinho mais isso. Fatorial, vamos cutucar aqui, ó, o fatorial grande para cortar com a galera de baixo. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5. Vou parar no 5 fatorial, porque eu já sei que dá para simplificar com o de baixo. E o 2 fatorial eu vou abrir, 2 vezes 1, certo? E aqui o que acontece? Já consigo cortar esse com esse. Tudo bem? Aqui a mesma coisa. Vamos lá, vai ficar como? 8 vezes 7 vezes 6
vou parar de novo no 5, porque eu já estou vendo um 5 embaixo. 3 fatorial vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. É isso? E lá de novo, corto o 5 com o 5. Esse último aqui vai ficar quanto? 10 vezes 9 vezes 8 vezes o 7, para lá no 6 fatorial, é isso? Porque tem um 6 fatorial embaixo. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que eu estou fazendo tudo isso? Quero plantar na sua cabeça agora uma nova ideia, para tentar. Agora que você entendeu a fórmula, eu vou fugir da fórmula. Você percebe quando é 7, 2 a 2, o que ficou aqui no nosso denominador? 2 vezes 1. Quando é 7, 3 a 3, o que ficou aqui na fórmula? 3, 2, 1, certo ou não? O 7, 4 a 4, veja o que ficou aqui, ó, 4, 3, 2, 1, não é? Aqui eu tenho 2 fatores embaixo e 2 fatores em cima, não é? Aqui, ó, 3 embaixo, 3 em cima, 4 e 4. Isso sugere que quando eu for aplicar a nossa fórmula no 12, 4 a 4, eu ganho um tempo fazendo assim, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e em cima vai ficar 12, 11, 10 e 9. E aí eu pulo a fase do fatorial, que fica menos chato. Já saio cortando todo mundo e agilizo a minha vida, tá? Tudo bem? Agora só um detalhezinho. E se eu tivesse que calcular, em vez do 10, 4 a 4, se eu tivesse que calcular o 10, 6 a 6, o que iria acontecer? Se eu aplicar a minha fórmula, vai ficar 10 fatorial, dividido por 4 fatorial, dividido por 6 fatorial. Vamos dar uma olhada nesse resultado e nesse outro. É a mesma coisa ou não é? Sim. Pensa comigo, se eu tenho 10, fazer grupinhos com 4 é a mesma coisa que fazer grupinhos com 6, não é isso? Ou seja, escolher 4 é a mesma coisa que deixar de escolher 6. Então posso concluir uma coisa legal aqui com você. Combinação de 10, 4 a 4 é igual a 10, 6 a 6. Combinação de 12, 3 a 3 é igual a combinação de 12, 9 a 9, porque fazer grupinho de 3 é a mesma coisa que não escolher 9. Entendeu a ideia aí ou não? Tá? Então você tem aqui algumas ideias interessantes que podem ser úteis na resolução de futuras combinações. Imagino eu tendo que fazer essa conta. Combinação de 20, fazendo grupinhos com 18. Só que eu sei que 20 fazer grupinho com 18 é a mesma coisa que fazer grupinho com 2. E aí eu faço isso daqui rapidinho, ó. Eu sei que é 20 vezes 19, embaixo 2 vezes 1. Ó lá, já sei que isso daqui vai dar 190 e nem aplico a formulinha. Tudo bem? Vamos agora aos nossos exercícios com enunciado. Entendemos a fórmula do arranjo, a fórmula da combinação, apliquei a fórmula da combinação, agora vamos ao exercício de verdade que cai no nosso vestibular, não é? Então estou observando aqui, ó, um conjunto com 6 elementos e eu quero saber quantas retas eu consigo passar por 2 desses 2 pontinhos aí, não é? Qual é o número de retas que ficam determinadas, assim que o pessoal da geometria fala, né? Então, por exemplo, tem uma reta que passa aqui pelo A e pelo B, tem uma reta que passa pelo A e pelo C, pelo A e pelo D, e assim eu quero, pelo B e pelo F. Quantas retas nós vamos ter ali, hein? Estava pensando em montar aqui uma tabelinha para ver um raciocínio, ó. O A e B vai dar uma reta, não é? O A e C é outra reta. O A e o D, e assim eu vou fazendo aqui todas as duplinhas possíveis. Tudo bem? Agora se eu começar com o B e o A, o B... Opa, peraí. A reta formada pelo A e B é a mesma reta formada pelo B e pelo A? Você concorda que é a mesma reta ou não? Então aqui é que a gente identifica onde eu não estou montando uma sequência, eu estou montando um grupinho. Cada parzinho que eu faça com 2, sai uma nova reta. E aí então nasce o conceito da combinação na nossa cabeça. Eu tenho quantos elementos aqui? 6. Quantas retas eu posso formar? Cada grupinho de 2 vira uma reta. Então isso vai ficar combinação de 6, 2 a 2. Tudo bem aí? Como é que eu formei isso na sua cabeça ou não? E aí, o que vai acontecer? Pode aplicar a formulinha da combinação ou fazer daquele meu jeito diferente lá. E embaixo vai ficar 2 vezes 1, em cima 6 vezes 5.
Olha lá, ó, fica legal, dá para cortar o 2 com o 6, vai ficar 3 vezes 5, isso daí nós vamos ter, portanto, 15 retas. Tudo bem? Beleza? Agora vamos pegar o mesmo raciocínio e vamos perguntar uma outra coisa. Quantos triângulos podemos formar aqui, hein? Para formar triângulo agora eu tenho que escolher quantos pontos? Tenho que escolher 3, é isso? Então vamos lá, de novo. Vou escolher os pontos A, B, C, A, B, D, não é isso? A, B, E, A, B, F, e assim eu vou montando. Cada grupinho de 3 a gente monta um triângulo novo. Preciso perceber que o grupinho ABC e o grupinho BAC é a mesma coisa ou não é? É o mesmo triângulo, só está mudando a sequência das ligações, mas a figura no final dá na mesma. Então, para montar um triângulo, eu monto o grupinho com 3. Eu tenho quantos pontos no total? 6. Quantos grupinhos com 3 eu posso formar? Combinação de 6, 3 a 3. Então vai ficar 3, 2, 1 e em cima 6, 5, 4. Beleza? Tá lá, ó, dá para você cortar esses dois aqui, ó, com o 6. Portanto, o nosso resultado final, você consegue formar o quê? 20 triângulos. Tá clara aí a ideia? Entendeu? Por que eu não estou fazendo esse moço usando aquela nossa ideia antiga dos quadradinhos? Por que eu não faço assim? Vamos montar um triângulo, o primeiro 6, segundo 5 e o último 4. Porque quando eu faço assim, você está montando uma sequência. Tem o primeiro, o segundo. Aqui não existe o primeiro, o segundo, o terceiro. Por isso que a gente faz o quê? Combinação. Quantos quadriláteros eu poderia formar? Quadrilátero seria o mesmo raciocínio, só que agora é combinação de 6, 4 a 4, é isso? Isso já está pronto, porque combinação de 6, 4 a 4 é o quê? Igual a combinação de 6, 2 a 2. Então, quadrilátero vai dar quanto? 15 também. Tudo bem? E assim a gente pode criar vários outros exercícios. Maravilha? Olha um outro probleminha agora, fugindo um pouco da geometria. Faz de conta que eu tenho um grupo com 15 pessoas, todo mundo vai se cumprimentar, todo mundo um vai apertar a mão do outro, não é? Minha pergunta, quantos apertos de mão vão acontecer nessa festa aí, ou nesse encontro aí? Se todo mundo cumprimenta todo mundo, quantos apertos de mão nós teremos? Importante, você sabe o que é um aperto de mão. Quando você vai apertar a mão de alguém, você fala, ei, tudo bem? Como é que você está? Importa a ordem? Quer dizer, se eu agora estiver nessa outra posição, é um outro aperto de mão? Não, é a mesma coisa. Então, para você formar um aperto de mão, você pega duas pessoas. Cada parzinho que você tem é um aperto de mão. E aí, então, eu pergunto, com 15 pessoas, quantos parzinhos eu posso formar? Vai ser o quê? Combinação de 15, 2 a 2, não é isso? E aí, segundo o meu raciocínio, 15, 2 a 2, embaixo fica 2 vezes 1, em cima 15 vezes 14. Dá para cortar esse cara com esse aqui, ó. E aí, 7 vezes 15, conclusão, vamos ter o quê? 105 apertos de mão. Beleza? Queria fazer ao contrário. Se eu souber o número de apertos de mão, dá para descobrir quantas pessoas a gente tem numa festa ou numa congregação ali? Vamos fazer isso ao contrário? Agora é o contrário. Se eu sei o número de apertos de mão, quantas pessoas eu vou ter? Vamos fazer assim? Faz de conta que eu tenho N pessoas, tá? É um número bom aí ou não? Como é que a gente calculou o número de apertos de mão? Ué, era só ver quantas duplinhas a gente tinha. Então vai ficar N 2 a 2, o nosso resultado deve ser quanto? 210, não é? Você quer aplicar a formulinha aqui? Vamos lá? Como é que era a nossa formulinha lá da combinação? Ficou lá para trás, mas se você quiser a gente pode aplicar. Vai ficar como? N fatorial dividido por quem mesmo? N menos 2 fatorial e 2 fatorial. Pode ser assim ou não? Mas se você tiver coragem, a gente pode fazer também do jeito que eu estava fazendo antes. E embaixo vai ficar quem? 2 vezes 1. E em cima vai ficar quanto? N, que multiplica, quem que vem antes do N? N menos 1. Isso tudo deve ser quanto? 210, certo? Isso daqui dá 2, né? Vamos passar ele multiplicando por outro lado? Vamos lá? E aí, vai ficar como? N, que multiplica N menos 1 igual a 420. É isso mesmo? Beleza? Tá na mão, não é? Agora vem cá, aplica aqui a distributiva, vira uma equação do segundo grau, é isso? Joia!
mas eu acho que é melhor fazer dando uma roubada aqui, ó. Chuta um valor para o N para dar 420, mais razoável. Se o N for 15, 15 vezes 14 dá 420? Não. Se o N for, sei lá, 18, 18 vezes 17, vai dar esse valor? Não. Poxa, acaba em zero, né? Se acaba em zero, quer dizer, aqui tem que ter alguém com acabando em zero também. O que você acha de fazer 20 vezes 19? 20 vezes 19, né? Quanto que dá 20 vezes 19? Isso daí vai dar 19 vezes 2, dá 380. Puxa, tá perto, hein? Não é isso daí, mas tá perto. O que você acha de fazer 21 vezes 20? Se o N for 21, 21 vezes 20, vai dar 420 ou não vai? Vai. Você percebeu que eu fui aqui meio malandro? Por tentativa, eu já sei que o meu N aqui, ó, deve ser igual a 21, que é o único valor positivo, que 21 vezes 20 vai dar 420. Legal fazer assim, fugir da nossa padrão de equação de segundo grau, usando a cabeça um pouco. Tudo bem? Vamos fazer agora um exercício assim. Eu tenho um grupo com 3 homens, 5 mulheres, não é? Um conjunto grande, e aí eu quero fazer um grupo, e dentro desse grupo eu vou ter um homem e 3 mulheres. Quando a gente tem uma dúvida nesse tipo de matéria, seria legal você, de repente, chutar aqui algumas ideias, né? Para você montar o seu exercício. Vamos imaginar que os homens sejam representados, por exemplo, por A, B, C, tá? E vamos imaginar que as mulheres sejam representadas por números para a gente fazer distinção de um com o outro, não é? Eu quero montar grupos com um homem e 3 mulheres. Vou escolher, por exemplo, o homem A, não é isso? Se eu escolher o homem A, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou montar grupo com 3 mulheres. Pode ser o grupo 1, 2, 3, o grupo 1, 2, 4, o grupo 1, 2, 5, pode ser o grupo 1, 3, 4 e assim por diante, não é isso? Então, quer dizer, esse homem A está escolhendo aqui, montando grupinhos com as mulheres, não é? Ah, vou escolher agora outro homem. O que vai acontecer? O homem B, não é? Ele vai fazer grupinho com as mulheres. Pode ser o grupinho 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Professor, isso daí já foi. Esse grupo aqui não foi, por quê? Porque antes estava com o homem A e agora estou colocando o homem B. Mas se você percebeu, aqui está acontecendo uma coisa bem legal, que é o quê? Essa quantidade é exatamente a mesma que essa. Aí a gente volta lá na nossa primeira aula de análise combinatória. A repetição do número de possibilidades. Se eu colocar o homem C, o que vai acontecer? Vai dar exatamente a mesma coisa ou não vai? Então, o grupo de mulheres está repetindo conforme você vai variando o homem, não é? Então, a gente pode resumir tudo isso para uma única continha. Você fala, vou escolher um homem e um grupo de 3 mulheres. E aí eu penso, de quantas maneiras eu posso escolher um homem? Quantas possibilidades eu tenho para escolher um homem? São 3 homens que eu posso escolher. E agora, detalhe, eu vou escolher o quê? Aqui é importante perceber que é um grupo de 3 mulheres. De quantas maneiras eu posso escolher um grupo de 3 mulheres? São quantas? 5, e eu estou escolhendo 3. Então fica a combinação de 5, 3 a 3. E por que eu multiplico? Eu multiplico por causa da repetição do número de possibilidades. Então o nosso resultado vai ficar 3. Quanto que dá a combinação de 5, 3 a 3? 3, 2, 1, e em cima 5, 4, 3. Dá para a gente cortar esse 3 com esse 3, o 2 com o 4. Vai dar 10, 10 vezes 3, resposta final, 30 possibilidades. Tudo bem? Beleza? Esse exercício bem bacana, hein?